Quero convidar todos vocês para abrirem a sua Bíblia em 1 Coríntios, o capítulo 15. Apenas os primeiros 5 versículos, gostaria de convidá-los para ler comigo a palavra de Deus, fazermos leitura conjunta deste trecho das Escrituras. 1 Coríntios 15, de 1 a 5, página 1263 da Nova Almeida, Bíblia Comemorativa. Vamos lá. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça com a sua palavra. Não se pode dizer que a igreja de Corinto seja uma igreja assim muito boa, do ponto de vista dos dons que recebeu. A igreja é uma igreja abençoadíssima, é cheia de dons. As pessoas lá são muito ricas em condições espirituais para que a igreja floresça, progrida, cresça, se desenvolva. E nós temos que nos lembrar que a igreja nasceu justamente da pregação do apóstolo Paulo naquela região. Houve um trabalho de Deus na vida do apóstolo Paulo, de maneira que ele foi encorajado a permanecer na cidade, e ele ficou muito tempo ali, de maneira que pôde conhecer pessoas, pôde ver como as pessoas se relacionavam com os seus deuses pagãos e como elas foram transformadas pelo Evangelho, como elas foram trazidas para a graça de Deus por meio da obra do Espírito Santo na vida delas. É impressionante ver essa transformação que acontece na vida de alguém que crê em Cristo. A pessoa é mudada. A pessoa se torna diferente. Ela adota para si o código moral, o código ético de Jesus Cristo, e ela passa a ver valores que até então ela aspirava, mas não tinha. E quando olhamos para esta carta, nós vemos, entretanto, que era uma igreja desunida, era uma igreja briguenta, era uma igreja que tolerava o pecado. Os crentes pecavam a céu aberto e ninguém dizia nada. Era uma igreja que tinha, assim, processos na justiça comum de crentes contra crentes. Era um absurdo. Era uma situação muito grave. E o apóstolo Paulo, então, tendo que nortear o caminho da igreja, escreveu 2 cartas, não uma, mas 2 cartas. Ele escreve mais para esta igreja do que qualquer outra igreja que ele tenha tido contato. O fato é que, nesta carta, queridos irmãos, ele trata bastante explicitamente da ressurreição de Jesus Cristo. E o preâmbulo deste ensino que ele traz, está justamente no princípio deste capítulo. O apóstolo sabe que 3/4 da igreja não gostam dele. Vamos dizer assim, porque uns dizem assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então vamos rachar a igreja em 4 partes, não é? Norte, sul, leste e oeste, não é? 4 partes, então ele sabe que 75% da igreja não gosta dele. Mas ele começa esta sessão, depois de ter falado incansavelmente a respeito da igreja, nos capítulos 12, 13, 14, como é que a igreja deve se comportar no culto a Deus,
Depois de ter falado nisso, ele entra no assunto da ressurreição, porque existe um problema. Existem pessoas ali na igreja que estão dizendo, não tem ressurreição. Não existe ressurreição, isso é lenda. Pois é, o pensamento grego é exatamente esse, não existe ressurreição. O que existe? Existe a alma que vai para o seu Criador e é aperfeiçoada, então. O corpo é uma casca, o corpo é um invólucro, o corpo é uma matéria e matéria ruim, matéria imperfeita, matéria que precisa ser estragada de propósito para que a alma seja então purificada e assim vá. É dali que vem a ideia de que uma pessoa morre e precisa voltar, reencarnar em outro corpo para continuar o seu processo de purificação. Isso não tem o menor sentido na Bíblia. Não tem o menor sentido perante Deus. A reencarnação não é uma coisa que Deus tenha planejado. O que Deus planejou foi ressurreição. Repita comigo. Ressurreição. Mas os judeus pensavam assim, não, o que vai acontecer é o que aconteceu com Dorcas, com Talita, com a filha de Jairo, quero dizer, com o filho da viúva de Naim. A pessoa vai embora, mas volta, com Lázaro, a pessoa vai e volta no mesmo corpo. Essa é a ideia que o judeu tinha. E o apóstolo Paulo, então, tem que elucidar bem esse fato, e ele vai gastar todo o capítulo 15 falando da ressurreição, como é que Jesus ressuscitou, como é que os crentes vão ressuscitar, como é que vai ser esse processo de ressurreição, quando será. Uma porção de informações que o apóstolo Paulo coloca à nossa disposição, e isso nos ajuda. Mas como 3/4 da igreja aparentemente não tem amizade com ele, não o consideram seu líder espiritual, não é? Ele começa o texto chamando todos eles de irmãos. Paulo considera os coríntios como irmãos de fé. Não importa se eles gostem dele ou se não gostem dele, toda pessoa que foi salva em Jesus Cristo é irmão de fé do outro. Olhe para o lado assim, ó. Faça um exercício de pescoço. Se você gosta ou não gosta dessa pessoa que está do seu lado, se você conhece ou não conhece, mas vocês dois têm Jesus no coração, vocês são irmãos de Jesus. Vocês são irmãos entre si. E a ordem que Jesus Cristo deu foi simples: se amem, como eu amei vocês. Esse é o nosso papel como cristãos: servir o outro em amor, abençoar o outro em amor. E Paulo quer fazer isso com aqueles crentes cabeça dura. Ser irmãos em Cristo, meus irmãos, não depende de nós, depende do Senhor que nos colocou na sua família, e é Ele quem nos salva. Mas o apóstolo então vai dizer assim: eu venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês. Quando se fala de evangelho, a gente tem que lembrar que evangelho é a boa notícia da parte de Deus. É como Deus cuida da gente, é como Deus nos resgata da nossa vã maneira de viver, é como Deus trabalha na nossa vida de tal maneira que nós sejamos seus filhos. O populacho diz, todo mundo é filho de Deus. A Bíblia diz, só aqueles que confessam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador são filhos de Deus. O resto é criatura. Nascido sob a ordem de Deus, mas que não conhece a Deus, não teme a Deus, não vive para Deus. Infelizmente, as pessoas escolheram esse caminho e elas pagam o preço de não andarem nos caminhos de Deus. Acontece que o Evangelho não é uma série de ritos, meus irmãos, não é uma série de regras, de princípios religiosos, mas os eventos da vida de Jesus, o ensino de Jesus, e isso inclui a forma como Jesus lê o Antigo Testamento, como o Senhor Jesus
utiliza os exemplos da história de Israel para que nós não sigamos os passos de Israel. Há alguns ex-pastores da igreja presbiteriana dizendo que não tem o mínimo sentido a gente seguir o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento foi escrito e todos os preceitos do Antigo Testamento se cumpriram em Cristo, de maneira que não é necessário a gente ler o Antigo Testamento. Errado. Tudo quanto Jesus fez, tudo quanto o apóstolo Paulo pregou, tudo quanto Pedro pregou, tudo quanto a igreja apostólica pregou, foi o Antigo Testamento. Eles não tinham os livros do Novo Testamento como nós temos hoje. E o apóstolo Paulo, 2 vezes aqui nesse texto, vai dizer segundo as Escrituras. Ou seja, tudo quanto ele está ensinando aqui, está ensinando pautado na palavra do Antigo Testamento. Então o Evangelho é a vida, é a obra, é o ensino de Jesus Cristo, é a apropriação do Antigo Testamento para nosso exemplo e fé e confiança, é aquilo que os apóstolos ensinaram e firmaram como postulado doutrinário. Todo este é o conjunto do Evangelho. Entretanto, o apóstolo vai começar aqui lembrando que os coríntios receberam o Evangelho, os coríntios foram transformados pelo Evangelho e os coríntios, diz o texto, continuam firmes, no versículo 1. O Evangelho é uma coisa que a gente recebe de uma vez só, mas os seus efeitos duram a vida inteira. Alguém fala que a salvação é um ato realizado com efeitos que vão até o fim da nossa existência. Então, a Bíblia menciona o fato de que nós fomos salvos e estamos sendo salvos. A salvação, portanto, é um ato em que nós aceitamos a Cristo como Salvador, com implicações para o cotidiano das nossas vidas. O apóstolo menciona o fato aqui, meus irmãos, que o Evangelho faz com que os crentes coríntios sejam salvos, se retiverem a palavra. Ele coloca na condicional o fato de que as pessoas podem, um dia, aceitar Jesus, um dia, crer na palavra de Deus, mas pegar a palavra de Deus, pegar a salvação, a experiência de salvação que teve, e colocar ali, em outro lugar, e passar a viver sem ela. E ele chama isso de crer em vão. Deixa eu buscar minha Bíblia, porque eu não quero viver crendo em vão. Porque este é o ponto importante do Evangelho. O Evangelho é uma coisa para ser seguida e vivida todos os dias. É uma coisa para ser experimentada todos os dias. É uma coisa para ser acatada todos os dias. Não é uma coisa que a gente gaste no fim de semana. Não é uma coisa que a gente tenha na mente apenas quando a gente vem à igreja. É uma coisa para o dia a dia. Imaginem só quando a gente lê a respeito de Deus e diz que Ele não dormita nem dorme como guarda de Israel. O Senhor está à tua direita como sombra. Em que dia Deus descansa da gente? E qual é o direito que a gente tem de descansar algum dia de Deus? É importante, então, nós pensarmos no fato de que o apóstolo Paulo está colocando tudo isso na condicional. Se vocês aceitaram a Jesus um dia, mas vocês deixaram de lado
a sua receita para a vida, a sua palavra, o seu ensinamento, o seu evangelho, será que vocês não creram em vão? E nós vamos encontrar muitas passagens no próprio apóstolo Paulo que reforçam esta ideia. Então, é por meio do evangelho e não por meio das suas obras pessoais que as pessoas são salvas, mas Paulo condiciona a salvação a dois aspectos importantes, como eu disse. Se o evangelho de Cristo ensinado pelo apóstolo permanece. A segunda coisa que ele menciona aqui é que vocês devem reter a palavra assim tal como a preguei a vocês. Ou seja, nas quintas-feiras, nós estamos vendo o sentido da Páscoa dos cristãos. Nós vamos terminar essa série na quinta-feira que vem. Você está convidado a vir aqui, quinta-feira, 7h30. E o que nós estamos vendo é que o sentido da Páscoa, ele de certa maneira foi mantido, mas o ensino dos sábios foi trazendo tantos significados diferentes para a Páscoa dos judeus, que ela perdeu totalmente o sentido ao ponto de Jesus Cristo mudá-la em essência, mudá-la em qualidade, mudá-la em sentido. A Páscoa dos judeus ficou lá dentro do judaísmo, é uma festa absolutamente de recordação do passado. Mas nós estamos vivendo o tempo da igreja. Nós estamos vivendo o tempo do Israel do Senhor, que agora demanda o cumprimento da nova Páscoa, da Páscoa cristã. Então nós estamos vendo isso na quinta-feira, e Paulo diz assim: se vocês de fato estão prestando atenção naquilo que eu preguei, se vocês não estão adulterando, se vocês não estão acrescentando, se vocês não estão eliminando coisas do evangelho que lhes foi pregado, então vocês estão sendo salvos. Se o evangelho de Cristo desceu ao seu coração, provocando conversão e transformação da vida, vocês estão sendo salvos. Mas do contrário, vocês estão vivendo em vão a fé cristã. Lá no versículo de número 14 deste capítulo, aqueles que rebatem a ideia de ressurreição levam de troco o seguinte argumento: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Então Paulo vai agora nos mostrar quais são os elementos importantes do evangelho que precisam ser fixados na nossa mente. Quais são as partes do evangelho que precisam ser fixados na nossa mente para que nós sejamos cristãos verdadeiros? Ele começa no versículo 3 dizendo: antes de tudo, quer dizer, o mais importante, eu entreguei a vocês o que também recebi. Paulo não é uma pessoa que criou uma religião. Ele não criou metodologias, ele não criou ritos, ele não criou doutrinas. O apóstolo Paulo afirma: o que eu recebi, eu entreguei a vocês. E isso deve nos estimular muito, meus irmãos, a pensar como é que a gente é crente. A gente recebe alguma coisa e a gente repassa. A gente recebe e a gente repassa. Simples assim. Eu aprendi na casa do Senhor, com os meus professores de escola bíblica, com os pregadores da igreja, com os irmãos de fé, eu aprendi isso aqui do evangelho. E é isso que eu estou repassando para você. O que eu aprendi, eu repasso. E o apóstolo está fazendo isso. O mais importante para mim é que eu vou entregar a vocês o que eu recebi, e vocês têm que ver que o apóstolo Paulo teve duas experiências muito boas. A primeira experiência foi com o próprio Cristo.
Ele disse: eu não aprendi o que eu aprendi de homem algum, mas eu aprendi de Cristo. A segunda coisa é que ele também teve oportunidade de conversar com os apóstolos, estando em Jerusalém. E lá eles devem ter repartido muitas coisas importantes, abençoadoras para o Evangelho. Então, quais são as colunas do Evangelho de Paulo? Quais são as colunas do Evangelho que Paulo prega? Primeira afirmação: Cristo morreu pelos nossos pecados. Vocês viram que ele não falou Jesus morreu pelos nossos pecados? Ele falou Cristo morreu pelos nossos pecados. O que significa Cristo? O Messias de Deus, o ungido de Deus. Ele não falou do personagem histórico, mas ele falou do Deus homem que veio à terra para morrer pelos pecados. A segunda parte dessa afirmação é que ele não morreu como morreu o ladrão da esquerda, como morreu o ladrão da direita, porque eles tinham que pagar pelos seus atos. Cristo não tinha atos pecaminosos diante de Deus, não tinha do que ser acusado, mas os juízes daquela época criaram provas. Não é uma coisa que a gente veja todo dia, não é? A gente não vê isso todo dia. Mas os próprios juízes criaram provas. E Cristo foi morto, injustamente. E a Bíblia diz que ele foi morto, foi uma troca, o justo pelos injustos. Quem é que devia estar lá na cruz? Se eu pedisse para os injustos levantarem a mão, eu tenho certeza que todos vocês levantariam, inclusive eu. Ele morreu por nós. E morreu pelo que fizemos. Quando a palavra de Deus diz Cristo morreu pelos nossos pecados, meus irmãos, ela está mostrando o amor de Deus por nós. Não havia jeito de nós sermos salvos, concordam? Não havia mecanismo humano que pudesse nos fazer ser aceitos diante da santidade absoluta de Deus. Deus não tem meio termo, Deus não tem meio certo, meio errado. Deus tem pecado ou não pecado, santidade ou pecado. É isso que Deus tem. Não existe meio termo. E se nós temos uma pequena mancha, nós somos pecadores. Quem não tem uma mancha? E aí, então, o apóstolo Paulo mostra com isso o amor de Deus aos homens. Porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de nós termos crido em Cristo. Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Qual é o segundo aspecto deste Cristo morreu pelos nossos pecados? É que Cristo se sacrificou em nosso lugar. Nós não temos que nos sacrificar na cruz. Cristo sacrificou-se na cruz em nosso lugar. E Ele nos representa diante de Deus e ao mesmo tempo Ele nos substitui diante de Deus. A palavra de Deus vai nos ajudar com várias citações a respeito deste fato. Ele tanto nos representa, Ele é o segundo Adão, diz a Bíblia, mas ao mesmo tempo Ele é o sumo sacerdote, Ele é aquele que se oferece como a oferta. Ao mesmo tempo que nos representa, Ele nos substitui. E, meus irmãos, isso se chama expiação. Cristo expiou os nossos pecados. Cristo levou sobre si os nossos pecados. O apóstolo diz, e isso foi feito segundo a Escritura. Ele apelou para Isaías 53, ele apelou para o Salmo 22, ele apelou para Oséias, o capítulo 6, ele apelou para diversas partes do Antigo Testamento para afirmar que a morte de Cristo não foi uma execução como a dos outros. A morte de Cristo foi substitutiva, foi representativa, foi vicária, foi expiatória.
Então, essa é a primeira coluna do nosso Evangelho. Se perguntarem para você, como é que você sabe que Cristo morreu por você? Você vai responder, Cristo morreu por mim, porque eu não seria capaz de agradar a Deus com a minha vida, mas Ele agradou a Deus com a sua vida, e Ele morreu em meu lugar. É por isso que eu sou salvo. Cristo morreu no meu lugar, por causa dos meus pecados. Mas o apóstolo fala de um segundo aspecto, que ele diz aqui, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado. Cristo foi sepultado. Cristo foi sepultado. O que quer dizer sepultado? Esses dias atrás, faleceu nossa irmã Mariana Chagas, que serviu muito tempo lá na igreja da Vila Hortolândia, uma crente extremamente fiel a Deus, zelosa. Mas agora o seu corpo está se desfazendo, está lacrado num lugar, não existe circulação de ar ali, e ela está se desfazendo. Isto prova que ela morreu. O fato de Jesus Cristo ter sido sepultado, meus irmãos, é que Ele realmente morreu. Ele não esteve numa situação provisória de morte. O coração parou. O sangue parou de circular. A atividade cerebral cessou. Os órgãos de Jesus pararam de funcionar. Ele morreu. Efetivamente morreu. E a prova é que ele foi sepultado. A prova que foi sepultado também é a passagem que nós lemos. Os guardas tiveram que ir guardar o seu corpo. Quando nós pensamos nessa expressão foi sepultado, é claro que nós não vamos encontrar sepultura com o corpo dele, porque ela não pôde reter. Ele não ficou lá. De acordo com o Salmo, o seu corpo não viu corrupção, não chegou a se corromper, não chegou a apodrecer, não chegou a se deteriorar mais do que estava, porque ele estava machucado. Vocês lembram? Ele estava ferido, sangrando, ele estava praticamente asfixiado, ele estava inchado, ele estava com marcas muito fortes da coroa de espinhos, ele estava numa situação muito complicada, fisicamente falando, e é ali que ele foi posto, envolto em panos, aguardando o seu processo de embalsamamento de coisas. Quando nós vimos Jesus falando acerca da unção que ele recebeu um pouco antes de ser entregue, ele disse assim, não, ela está fazendo isso para o meu, visando o meu sepultamento. Jesus sabia que ia ser sepultado. Ele até predisse que ia ser sepultado. Então nós precisamos dizer o seguinte, o nosso Senhor não teve uma daquelas enfermidades que parecem morto. Ele morreu mesmo. Ele morreu mesmo. E ao morrer, ele se identificou conosco. Nós morremos. Tu és pó e ao pó tornarás. Ele se identificou conosco de uma forma completa. E é nesse sentido que nós devemos ver, meus amados irmãos, que a glória da ressurreição está exatamente no fato de que ele ressurgir, não no mesmo corpo como pensam os judeus,
mas ressurgir num corpo glorificado. E nós vamos ver aqui na aula dos adultos uma característica desse corpo. Ele podia comer, mas ao mesmo tempo ele passava pelas portas. Ele podia estar aqui, desaparecer e aparecer em outro lugar. É um corpo que ninguém consegue descrever como é que é. E sabe o que? Esse corpo é um corpo exaltado. Esse corpo é um corpo glorificado. Quando nós pensamos na ideia de ressurreição, nós temos que pensar que o nosso Paulo escreveu usando um tempo verbal que diz assim: ele ressuscitou de uma vez para sempre. Ele ressuscitou de uma vez para sempre. Ele nunca mais vai morrer. A morte já não tem domínio sobre ele. Ele está vivo. Ele está vivo. Nós podemos celebrar o Senhor que está vivo. É o nosso mediador hoje nos céus. Então, recapitulando, rapidinho. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu mesmo, foi sepultado. Mas a morte não o pôde deter. Cristo está ressurreto desde aquele dia para sempre. Ele é o primogênito de Deus dentre os mortos. De maneira que a esperança cristã está justamente calcada sobre o fato de que, quando ele voltar, ele vai ressuscitar cada um dos seus do mesmo jeito que ele foi ressuscitado. Então nós não devemos temer a morte. Nós não devemos fugir da fé cristã, por conta da esperança que temos. Mas, se Paulo se limitasse a dizer que ele ressuscitou, Paulo termina esta coluna dizendo: ele apareceu. E Paulo vai dizer um monte de gente que o viu, até 500 irmãos de uma vez. Mas aqui, ao colégio apostólico, especialmente, que é o corpo autorizado para divulgar a doutrina. Cristo apareceu. E quando Cristo apareceu, nós temos que entender que o plano de Deus para a nossa redenção continua. Continua. A ressurreição de Cristo não é um blefe, não é uma jogada. Se fosse mentira, vocês acham que os discípulos de Cristo iam se dispor a morrer por uma mentira? Mas eles se dispuseram a morrer, porque Cristo apareceu para eles e disse: paz seja convosco. Eu acho que a gente ia se assustar se Jesus aparecesse aqui, corporalmente agora, e dissesse: paz seja convosco. A gente ia desmaiar aqui. Foi o que eles fizeram. Mas eu queria dizer para vocês que estas 4 coisas são para Paulo o Evangelho segundo as Escrituras. Ele não criou nada novo. Ele foi revelado a partir das coisas do Antigo Testamento. O que sobra para nós? Nós precisamos crer. Cristo morreu pelos nossos pecados. Você crê nisso? A sua vida, desde que você creu, começou a mudar na direção dele? Você está amando o Senhor mais do que amava antes? Cristo foi sepultado. Ele foi lá no sepulcro, e todos nós que temos medo da morte, podemos tirar o medo da morte. Ela é desgostosa, ela é incompatível, não é? Ela é indesejada, mas isso não significa ter medo dela. Simplesmente descansar na vontade de Deus. O dia que Ele quiser cortar o tubinho de ar que Ele manda,
Ele vai fazer isso. Mas a gente não deve temer, porque a gente vai ser acolhido onde? Onde está o ressuscitado, onde está o Cristo, onde está aquele que efetivamente ressurgiu eternamente. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a não crer em vão. Que Deus nos ajude a confiar. Esses fatos são sobrenaturais, mas que Deus nos ajude.